Koff, estamos aqui diretamente da RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, 1320 AM, também transmitindo pelo Facebook da RCI e no Facebook da Apex. O que é a Apex? A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial e ela que dá apoio, ela que dá sustentação a essa atividade, a essa ação da rádio, que é o programa Projeto de Vida. Bem, qual que seria o objetivo do Projeto de Vida? O objetivo seria a gente trazer aqui, uma reflexão principal e que isso vem uma pergunta. Seria o seguinte: você admite que entre a vida anterior, a vida passada e esta, você planejou, você teve algum nível de lucidez e fez uma programação existencial para essa existência? Bem, a gente percebe que na humanidade como um todo, nem todo mundo fez essa tarefa, nem todo mundo participou, teve a oportunidade de refletir, de elaborar, de mapear, organizar metas, fazer ali um roteiro, e visualizar a próxima existência. Mesmo porque a gente percebe pelos nossos estudos, os nossos estudos têm base numa ciência nova que é chamada Conscienciologia. A Conscienciologia, ela é um avanço, é um desenrolar da justamente história humana do ponto de vista de ciência. Porque vamos pensar o seguinte: fenômenos parapsíquicos, fenômenos paranormais, condições que mostraram para toda a sociedade que nós somos muito mais do que carne e ossos, sempre tiveram. Mas a gente sabe que em determinada fase do pensamento científico, principalmente ali com o iluminismo, a questão, por exemplo, do René Descartes, que ele propôs justamente a gente ter um procedimento claro para fazer ciência, saiu-se e fez uma ruptura do processo científico com coisas que não fossem, por exemplo, verificáveis, que não fossem, vamos dizer assim, passassem por um crivo de pesquisa. Então, criou-se uma metodologia científica de como validar, de como estudar o cosmos, como estudar tudo na vida. A partir daí, se a gente for analisar, muitos assuntos que são paranormais ou extrafísicos, eles ficaram destinados ao quê? Às religiões, a um processo não científico. E o que a gente percebe? Que com o decorrer das coisas, do andar da carruagem, a gente percebeu que houveram tentativas da ciência de crescer e de pesquisar cientificamente coisas que não seriam teoricamente tão físicas, tão materialistas, tão de alguma maneira orgânicas, tal como René Descartes ele propôs, E a gente percebe que então começou-se a usar paradigmas, ou seja, formas de pensar diferentes. E surgiram, por exemplo, a parapsicologia. O que a parapsicologia foi, ou é? Ela foi basicamente uma ciência, em que buscou estudar, por exemplo, diversos fenômenos que acometiam muito no século XVIII, XIX, que eram, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, fenômenos de materialização parapsíquicos, apareceram os médiums, houve o surgimento da teoria espírita, que acabou virando uma religião, mas houve uma proposta inicial até de se fazer ciência, mas hoje a gente percebe o espiritismo mais como uma religião, não como ciência. Alguns acham ainda que poderia virar a ciência, alguns tentam fazer ciência, mas se a gente for fazer uma enquete, a maioria das pessoas vem como um processo doutrinário, um processo religioso, e até mesmo isso foi chancelado, pelo próprio Kardec quando ele chega, nos últimos livros dele ali de fundamentos do espiritismo, ele associa o processo da Gênesis. Então ele tenta explicar a origem do cosmos, do universo, e de alguma maneira coloca o processo
teológico no meio da questão. Então ele sai do aspecto simplesmente fenomênico e ele acaba abarcando o processo religioso junto. Por isso que muitas pessoas vão enxergar o espiritismo apenas como religião. Mas vamos pensar, o andamento dessa história necessitou de se estudar fenômenos parapsíquicos ou multidimensionais ou além da matéria de uma maneira séria, correta e usando os preceitos científicos. E aí surge a conscienciologia, a projeciologia, a conscienciologia. Basicamente, a projeciologia seria uma derivação da parapsicologia, onde que é estudado fenômenos parapsíquicos, dentro dos quais vocês podem já ter ouvido falar, que é a questão da experiência fora do corpo, muito estudado nos Estados Unidos e mundo afora. Faculdades muito renomadas estudaram sobre esse assunto, né? Se a gente for analisar, ali foram feitos inclusive enquetes, estudos metodológicos, foi feito o início de uma época laboratorial para estudar fenômenos parapsíquicos. Um estadunidense chamado Charles Theodore Tart, inclusive, ele aprofundou, pegando uma pessoa que se dizia projetora ou que tinha fenômenos extracorpóreos e colocou num laboratório, colocou com diversos instrumentos, verificando o funcionamento cerebral, as ondas cerebrais, os estados alterados da consciência. Então, quer dizer, foi feita muita pesquisa séria sobre esse assunto, né? É lógico que muita gente da área científica, muito ainda materializada, muito obtusa, muito ainda fechada, ela não aceita esse tipo de pesquisa e acha que isso é tudo uma balela. Bom, o que a gente parte aqui como pressuposto na rádio, no programa Projeto de Vida, é não acredite em nada, nem mesmo que a gente informe aqui na rádio. Tem as suas próprias experiências pessoais, tem a sua reflexão, mas o que a gente percebe? Que ao estudar cientificamente, a projeciologia, ela colocou método, colocou maneira da pessoa estudar os diversos corpos que ela tem. Então a projeciologia é uma ciência que ela mostra que nós não somos apenas humanoides, nós não somos apenas um corpo biológico, nós somos muito mais do que isso. Nós temos outros veículos além do corpo biológico chamado de soma. Vocês já viram falar em somatização de doença? Então é uma palavra da própria medicina, soma. E a gente percebe que tem um energossoma, energoenergia, um corpo energético que são os diversos chakras. Muita gente já escutou falar no orientalismo, inclusive quem se valeu de acupuntura, do Yin, Shiatsu, ele acabou trabalhando com o corpo energético. Então existe esse corpo energético. Quando a gente chega e vai estudar ali no orientalismo, vocês vão pegar verdadeiros mapas de nades, condutos energéticos, que vão mostrar pontos, vórtices, né? Inclusive através da digitopressura, da acupuntura, a gente consegue fazer o alívio de doenças, de dores. Hoje o SUS, né, que é um sistema único de saúde no Brasil, ele tem atendimento em muitas cidades, né? Não é em todos os lugares que tem todas as especialidades médicas, mas existem alguns lugares sim que já o SUS atende e tem processo de acupuntura. E muita gente na nossa população se vale desse tipo de serviço e sai satisfeito. Então a gente percebe que o estudo da acupuntura não tem nada a ver com o estudo do corpo biológico, o soma. Ele tem a ver com o corpo energético, tá? Então vai se valer de outra metodologia do ponto de vista de assistência de saúde. Agora, nós temos um terceiro, então nós falamos aí de dois corpos, um corpo energético, né, que a acupuntura utiliza, que é o energossoma, ou um holochakra, um corpo de chakras, além do corpo biológico, e temos um terceiro corpo, que é um corpo emocional. Esse corpo emocional, quando muitas pessoas veem, por exemplo, eu vi uma aparição, eu vi uma consciência que já saiu, já não está mais na vida humana, mas, por exemplo, um avô, uma pessoa conhecida, um parente, tive uma visão, uma percepção, tive arrepios, passou uma mensagem, ou seja, quando a gente entra nesse ambiente e olha fisicamente alguém extracorporeamente, geralmente nós estamos deparando com esse corpo que é um paracorpo, é um corpo extrafísico que nós denominamos um corpo emocional.
Esse corpo emocional, a conscienciologia e a projeciologia dão o nome de psicossoma. Mas, gente, pode ter certeza que esse corpo psicossoma tem, segundo ali a projeciologia, existem mais de 100 nomes diferentes. Ou seja, o espiritismo dá um nome, dá uma denominação, a própria psicologia, né, ela acaba colocando ali a psique, de certa forma não é pensado como um corpo, um paracorpo, mas de alguma maneira já começamos a entender, a ter elementos de pesquisa do efeito do corpo emocional, do veículo emocional, ou seja, das emoções sobre a nossa vida, né? Então, e a gente percebe que tem diversas áreas, diversas filosofias que estudam esse corpo. Inclusive, no Egito Antigo, já se percebeu-se por manuscritos que eram denominados como Ka. Então, era uma forma que eles chamavam o corpo espiritual, esse corpo emocional. Fora isso, se a gente for estudar um quarto corpo, a gente vai encontrar um corpo mental, um corpo das ideias. E a gente fala, poxa, mas já se falou sobre isso? Sim. Existem alguns fenômenos no orientalismo que já exploram esse corpo, por exemplo, a experiência nirvânica ou samadhi. Então, quando a gente tem esse grupo de rock chamado Nirvana, é lógico que tem muitas pessoas que vão estudar o parapsiquismo, inclusive através de uso de entorpecentes, de estados alterados da consciência promovido por drogas, mas a conscienciologia, a projeciologia é radicalmente contra o uso de tóxicos, radicalmente o uso de, seja o álcool ou qualquer outro elemento artificial que provoque algum fenômeno parapsíquico. A gente percebe que pela vontade, pelo domínio das nossas emoções, pelo domínio das nossas energias, nós podemos alcançar o uso desses corpos. Tanto que, se a gente olhar a filosofia oriental, é muito comum a gente estudar um fenômeno chamado expansão da consciência, através então de fenômenos que transcendem as emoções, onde as pessoas ficam num estado meditando, ficam no estado buscando chegar à sua essência e acessar esse corpo mental, esse corpo lógico, esse corpo das ideias, um paracorpo das ideias. Só que a gente percebe então que tudo isso são técnicas, você precisa dedicar-se a isso para experimentar e ver se funciona ou não funciona. Lembrando que nosso objetivo aqui é não convencer vocês, nós estamos trazendo informações, ideias que são discutidas, trabalhadas por muita gente da sociedade. Se você conversar com amigos, colegas espíritas, espiritualistas, eles vão entender um pouco sobre o que a gente está dizendo. Se você falar com Rosa Cruzes, com maçons, eles também vão entender porque estudam essas coisas. Então a gente percebe que existem muita gente que de maneira às vezes mais religiosa ou mais mística acaba pensando e pesquisando essas matérias, e que a conscienciologia atende essa necessidade de uma maneira mais científica, né? Então, com base nisso, a gente percebe o seguinte, que nós temos um pressuposto. O pressuposto é que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Se isso é verdade, se isto é um fato ou para-fato, isso implica numa coisa, que quando acabar essa vida humana, você continuará existindo. Ou seja, você vai sair vivo dessa vida. E aí, a partir desse pressuposto, você vai perceber, mas e depois tem outra vida? E depois tem outra vida? Isso não acaba? A gente percebe que esse é um processo evolutivo, é um processo de refinamento. Então, vai chegar um determinado momento de saturação, de aperfeiçoamento da vida humana, que nós vamos, entre uma vida e a outra, planejarmos ações, metas, parâmetros, valores para serem atingidos na próxima existência. E através dessa condição, nós vamos perceber que essas pessoas estudaram entre uma vida e a outra, entre uma missão e a outra, por isso que nós chamamos esse período de período intermissivo, onde nós podemos fazer um curso intermissivo e a partir dali fazer uma programação existencial. Essa programação existencial vai levar ao encontro do nome do nosso programa, que é Projeto de Vida. Você
tem um projeto de vida, você admite isso para você, você lá na tua infância tinha algumas ideias inatas, algo que você pensava, mesmo ali como criança, e aí de repente os seus pais falavam, menino, menina, de onde você veio com essa ideia? Eu vim, do extrafísico, eu vim antes de nascer, eu planejei essa vida humana. Então, essas coisas são fatos ou parafatos segundo a conscienciologia. Então esse programa ele vale para isso. Então fique à vontade, né, de interagir com a gente está pelo Facebook, nós também estamos pelas ondas do rádio e temos aí diversos programas que abordamos diversos temas. Para tal, nós sempre trazemos um convidado aqui que nós fazemos uma entrevista. Hoje nós temos a Vânia Hernandes, que vai justamente falar daqui a pouco para a gente, justamente pegando a ideia da identificação, né, justamente das diretrizes da nossa programação existencial, ela vai comentar sobre esse tema. Se você já identifica essas diretrizes, se você tem alguma ideia inata, norteadora do que você veio fazer nessa vida, do que é importante você realizar. Isso vai ser discutido daqui a pouquinho com a Vânia. Agora, no primeiro bloco, nós temos uma informação que o professor Caio Polizel, ele traz para a gente no momento de autogestão. Vamos a este momento e daqui a pouco nós retornamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre negócios e finanças. Finanças, você já sabe, uma das áreas da vida que de tempos em tempos nós retomamos conversa aqui no nosso quadro. E lógico, agora em uma realidade diferente, dentro do contexto da pandemia, ou, para alguns, uma reflexão de retomada após o impacto mais sério do Covid. Se você tem empresa ou trabalha informalmente, provavelmente irá se identificar com o que eu falarei aqui na sequência. E se você é funcionário de uma empresa, tente se colocar no papel do empresário. De todo modo, esta reflexão deverá auxiliar a todos que precisam repensar sua forma de atuação com os negócios e, claro, com as finanças. Segundo os especialistas de marketing, estamos vivenciando uma realidade em 3 contextos, ou 3 momentos, podemos dizer. O primeiro momento, que já, entre aspas, passamos, é o de instinto de sobrevivência. As pessoas se recolhem, alguns se desesperam, outros tentaram pensar o que poderiam fazer, como pagariam as contas, enfim, como iriam atender às necessidades básicas. Neste momento, como dizem os especialistas, era hora do empreendedor sentir a dor do cliente, ouvir mais do que falar, sempre com foco na empatia. E aí, você já se identificou com esse momento? Você passou por isso? O segundo momento é o que estamos passando, e provavelmente na fase de transição. Uma vez que, bem provável, os maiores impactos da Covid deixarão os grandes centros e alcançarão os interiores do Brasil. Um país continental tem disso. É um momento este que vai durar ainda um tempo, é a chamada fase de despertar, de esperança ou de expectativas. As coisas começam a oferecer maior clareza. Existe um certo relaxamento no isolamento, obviamente, dependendo de cada região. Sendo, portanto, a fase que vai além da empatia, a fase da sensibilidade. Uma sensibilidade de maior percepção ao lado humano, onde o empresário terá que entender o cliente, acolhê-lo, e isso será sempre fundamental. O terceiro momento que iremos chegar é o de sobreviventes e não sobreviventes. Este momento trará um pouco de desconforto, porque será onde iremos enxergar como está o nosso entorno, quem ficou, quem não sobreviveu à crise e até mesmo ao vírus, as pessoas que não suportaram, que entes que perdemos, e aí sim teremos que retomar ao início, retomando a empatia, mas adicionando uma palavra fundamental, assistência. Ou seja, empatia e assistência serão agora e sempre palavras-chave. Então, se identificou com alguma dessas fases?
Agora, em se tratando do aspecto financeiro, algo que já fez e fará grande diferença na sobrevivência é quem possui ou possuirá recursos para a emergência. Essa emergência em que estamos passando, esta situação toda inusitada. No caso das empresas, quem possui um bom caixa, uma reserva para contextos de crise e, além disso, um outro ponto fundamental, quem conseguiu rapidamente correr para se reestruturar ao novo momento. Com isso, reduziu despesas, gastos desnecessários, focou no que interessa, priorizou os temas mais importantes para a vida, focalizou os propósitos pessoais, valorizou a programação existencial, as relações pessoais e valorizará as novas escolhas daqui em diante. Isso tudo faz sentido para você? Se ainda não tinha parado para pensar nas etapas que passamos e que passaremos, fica aí a reflexão. Caso não tenha repensado suas escolhas, prioridades, gastos e planejado o que fará daqui em diante, está na hora. Aproveite e faça novas escolhas, mas agora adicionando um pouco mais de evolução, empatia e assistência. Espero que tenham aproveitado o conteúdo desta semana. Te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe. Digite Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Grande abraço e até mais! Você ouviu Momento Autogestão. Bem, voltamos. Vocês gostaram aí das informações do Caio? Muito boa, né? Agora vamos para um rápido intervalo comercial. Antes desse intervalo, eu jogaria uma pergunta no ar. Você identifica alguma diretriz da sua programação existencial, do teu projeto de vida? Você trouxe alguma ideia inata? Reflita sobre isso e vamos fechar esse assunto no final da nossa entrevista aqui, da nossa participação na rádio. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos no ar aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado. Hoje, sábado, temos uma programação repleta de atividades aí da Conscienciologia, né? Temos um programa anterior ao nosso e vai dar sequência ao Para a Direita, o pessoal da Juriscons. Então fique ligado, nos acompanhando. Eu sou o André Chataloff, nós estamos aqui representando a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. É uma instituição focada de ajudar as pessoas a identificarem, a pensarem, refletirem sobre a programação existencial, o projeto de vida. Por isso que nós demos o nome a esse programa, de Projeto de Vida, e o objetivo aqui é justamente de trazer pessoas, fazer entrevistas e debater ideias a respeito desse assunto. Hoje nós estamos aqui com a Vânia Hernandes. Tudo bem, Vânia? Como que vai? Tudo bem, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Vamos apresentar a Vânia. A Vânia, ela é pós-graduada em Psicologia Positiva, graduada em Administração de Empresas pela UMESP, que é a Universidade Metodista de São Paulo, voluntária do terceiro setor desde 2005, atualmente ela é consultora na área de educação, autora do livro Projeto de Vida para Jovens, reside aqui em Foz do Iguaçu, conheceu a Conscienciologia em 2004, sendo voluntária desde 2005, pertence também à APEX desde 2008, né? Docente nessa área da programação existencial, projeto de vida desde 2011. E a Vânia também, ela é graduanda, né, em psicologia, né, está tendo a formação de psicologia. E você nasceu aonde, Vânia? Eu sou natural de São Paulo, capital. Então é paulistana. Então estamos aqui com... Paulista. Paulista, perdão. Paulistana é quem nasce no estado. Paulista é que é da gema, né? Tô brincando que isso daí é ideia de carioca, né? E a gente... Então, Vânia, vamos aqui debater. O assunto que você está trazendo para nós é a identificação da programação existencial da Proexis, que é o projeto de vida. Primeiro, eu queria entender, Vânia,
qual que foi o mecanismo, de onde que saiu a curiosidade de você estudar esse assunto, né, projeto de vida? Bom, desde antes de Conscienciologia, de eu conhecer a Conscienciologia, eu já tinha aquelas ideias inatas, né? Sobre que a gente tinha algo a mais para fazer na vida. Não simplesmente nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos e morrer. Então, desde essa época, né, antes mesmo de conhecer as ideias da Conscienciologia, eu já tinha essa curiosidade. Muito bom. E você trouxe ideias inatas com relação à programação existencial? Para você, eu sei que está trazendo a identificação da ProEx. Você sabe a sua ProEx desde nova? Como que funciona isso para você? Não é simples a gente fazer uma identificação de ProEx, né? É o que eu costumo dizer, que a ProEx a gente constrói ela dia a dia, pouco a pouco, e a gente vai recuperando informações, o que a gente na Conscienciologia fala recuperação de fontes, né? A gente vai recuperando informações do nosso curso intermissivo, né? O planejamento, que a ProEx nada mais é que um planejamento de vida, né? E esse planejamento que a gente fez no curso intermissivo, junto com o nosso orientador evolutivo, aos poucos a gente vai recuperando e trazendo essas ideias inatas que vêm de antes da gente renascer, etc. Então a gente vai recuperando aos poucos, conforme a gente vai construindo. Então é um passo a passo, né? Dificilmente a gente vai ter essa informação, eu vim fazer isso em bloco, ela vai cair no meu colo e eu vou sair fazendo, né? Ok. E aí me diga uma coisa, né? Como descobrir o propósito específico da vida? Bom, o propósito de vida. A gente precisa mapear alguns pontos, né? Primeiro eu tenho aquela sensação de que eu tenho algo a mais para realizar. Eu tenho um sentido diferente da vida do que esse que eu expliquei anteriormente. Aí eu preciso mapear, quais são os meus talentos, aquilo que eu faço de melhor, né? O que me motiva? Porque assim, ProEx é motivação, ProEx não é fardo. Eu não tenho que fazer uma ProEx que é pesada para mim, certo? Então aquilo precisa me motivar. Eu que me tira da cama qualquer dia da semana, qualquer horário, e eu vou bem feliz realizar. Então, assim, primeiro de tudo é fazer um mapeamento. E aquilo também que eu tenho, que eu preciso melhorar, porque a gente sabe que a gente tem alguns pontos, algumas pedrinhas de sapato que a gente incomoda a gente, que a gente precisa reciclar, precisa sempre estar melhorando. Então, primeiro de tudo, eu preciso mapear isso. Depois eu preciso pensar que eu preciso ter metas, né? Eu preciso traçar estratégias, né? Para chegar onde eu quero chegar. Ok. Depois eu preciso pensar, quando eu tracei um planejamento lá no intermissivo, juntando aí esses meus talentos, o que mais se assemelha dentro das necessidades humanas, dentro das necessidades da humanidade, que aquilo me comove? Por exemplo, se eu ver uma criança passando fome, aquilo me comove? Ou se eu ver um idoso, o que me comove nas necessidades do mundo? É o aquecimento global, né? Então eu preciso fazer essa relação dos meus talentos, daquilo que eu tenho com aquilo que me comove, para eu começar a chegar próximo da minha identificação, das minhas diretrizes proexológicas, né? E a partir daí eu fazer esse mapeamento, esses traços, para eu começar a delimitar as minhas metas, os meus objetivos para chegar aonde eu quero chegar. Não sei se ficou claro, André.
Então, uma coisa que é, assim, que eu queria que você explicasse para nós é o seguinte: apesar da pessoa ter lá programado bacaninha a situação, no extrafísico, num paracorpo que ele é muito mais sutil do que esse corpo de carne e ossos, quer dizer, eu pensando aqui na situação do problema da vida humana, a gente lá tinha uma determinada lucidez, a gente conseguiu planejar as coisas, só que nós passamos pelo renascimento. Então, você está falando aqui, muitas vezes a pessoa não tem em bloco aquele planejamento todo, mas ele está feito, está dentro da pessoa, ela está na memória da pessoa. Ela basicamente ela vai puxando isso da memória. Ela sabe meio que o que ela tem que fazer, ela tem meio que, vamos colocar de uma maneira, intraconsciencialmente aquilo está estável para ela. E ela tem que, de alguma maneira, revivendo essa memória e buscando colocar em prática. Seria mais ou menos isso? E na medida que ela vai agindo, que ela vai percebendo esses vetores, essas frentes que motiva ela, essa automotivação ela acaba norteando aqueles trabalhos. Seria por aí? Quando a gente está lá no intrafísico e vai renascer, a gente passa por o que a gente chama na consciologia de restringimento, que é isso que você explicou, né? E aí, esse restringimento, a gente não consegue, com facilidade, recuperar todas as informações que a gente planejou lá. Então, conforme a gente começa a caminhar evolutivamente dentro do meu sentido de vida, da minha proética, as coisas vão se vão se revelando. Porque o que é identificar a proética? É um ato de revelação, de descobrimento, né? De relembrar as características que eu programei lá no meu intermissivo, as características da minha programação existencial. Então, conforme eu vou trabalhando nisso, me esforçando nisso, estudando sobre isso e me aproximando desse meu público, eu vou recuperando informações em relação à minha programação existencial. Certo, e aí eu queria entender o seguinte: então o que seria de fato, né, essa programação existencial? E eu queria saber se todo mundo tem uma programação existencial. E olhando esse aspecto, se todo mundo tem, eu posso olhar para a pessoa e falar assim: olha, realmente, eu acho que você tem uma programação existencial. É possível de eu, né, olhar para uma pessoa e falar: olha, aquela pessoa tem proexis? Nem todo mundo tem programação existencial, nem todo mundo tem proexis. A questão teórica, né, a questão da proexologia é o seguinte: para você ter uma programação existencial, você precisa primeiro ter passado por um curso intermissivo. Ou seja, quando eu estou na vida extrafísica, eu cursei um curso intermissivo, ou seja, eu participei de aulas de um curso. E a partir daí eu fiz uma programação para realizar nessa vida. Como que eu planejo essa programação? Diante de várias informações que são apresentadas ali, eu preciso reciclar questões egocármicas, eu preciso atender necessidades grupocármicas, que é os meus amigos, as minhas famílias, etc. E necessidades dentro da policarmalidade, que é aí as necessidades do mundo. Então, a partir daí que a gente planeja a programação existencial. Existem pessoas que não fizeram esse curso intermissivo por N motivos aqui, enfim, né, e não participaram desses cursos. Essas pessoas, elas não possuem programação existencial, mas não significa que essas pessoas não possam trabalhar em prol da evolução para numa próxima existência já participar de um curso intermissivo, ok? Tá, eu queria... E você perguntou...
Eu queria entender justamente isso. Então não é todo mundo que tem um projeto de vida, não é todo mundo que tem uma programação preparada para essa existência, mas por quê? Mas eu queria que você não respondesse agora, que a gente vai para um rápido intervalo comercial e no retorno a professora Vânia Hernandes vai dar a resposta para nós. Então voltamos aqui com a nossa RCI. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui diretamente da RCI falando com vocês, com a Vânia Hernandes. O assunto é identificação da PROEXIS, Programação Existencial. E nós deixamos uma pergunta no ar que é basicamente o seguinte: ela trouxe uma informação que nem todo mundo tem uma programação, nem todo mundo tem um projeto de vida, e que há pessoas que vão realizando coisas, às vezes muito boas, mas de uma maneira instintiva. Professora Vânia, por que isso ocorre? Qual que é a percepção que você tem do ponto de vista de planeta, assim, né? Esse número de pessoas que têm programação existencial tende a aumentar? Como que funciona isso? Olha, André, eu entendo que esse número mais para frente tende a aumentar, sim, com certeza, né? Mas assim, você também tinha perguntado sobre a questão de se você consegue identificar que o outro tem PROEX. É importante dizer que a gente não pode sair por aí achando que um tem ou o outro não tem. Isso é uma coisa muito íntima, né? A pessoa é que precisa se identificar dentro disso e ela identificar que ela tem ou não uma PROEX, né? Então aí isso também responde dizer que isso aumenta ou não aumenta. É um pouco complicado dizer que isso aumenta ou não aumenta. Isso é muito íntimo. Então cada um precisa assumir que tem a sua PROEX e ir atrás de realizá-la. Entendi. E como que é constituída essa programação existencial? Como é constituída a programação existencial? Isso. Bom, ela é constituída através de metas, né? A gente tem lá os objetivos, a gente vai traçar estratégias, né? Para a gente poder realizar essa PROEX. A gente, como eu já comentei, a gente elaborou ela antes do renascimento, lá na intermissão, né? Orientados pelo orientador evolutivo, pelos nossos amparadores. Ela é uma PROEX, ela tem uma natureza multidimensional, ela é uma PROEX cosmoética, certo? A gente está dentro da ética do cosmos. E ela tem uma finalidade de promover a evolução, tanto da pessoa quanto do grupo que ela está inserida. Então, essa seria a composição da PROEX. Agora, a gente tem algumas características. Pode falar. Sim, é interessante que... vamos pensar assim, do ponto de vista... Eu não sei se você fez essa pesquisa na sua parte. Você visualiza que na hora que você montou a tua programação existencial, ela teve como consistência, como base fundamental, uma necessidade de arrumar coisas do seu passado? Tipo assim, olha, eu fiz determinadas coisas que eu quero desfazer. Eu quero melhorar determinadas pegadas de outras existências. Acontece alguma coisa nesse sentido ou não? Com certeza. Com certeza. A gente precisa, quando a gente faz essa programação, a gente tem um conhecimento maior de outras vidas, do que a gente aprontou no passado, etc. Então, a gente precisa fazer algumas recomposições grupocármicas. E aí, a partir daí, sim, a gente tendo essa informação, a gente se compromete a trabalhar nessas recomposições. Então, pensa só, de repente, numa outra vida, eu saí por aí trabalhando queimando matas ou matando animais, fazendo sacrifícios de animais, etc. Nessa vida, muito provavelmente, eu vou trabalhar ao contrário disso, entendeu?
plantando árvores, salvando animais. Então, assim, existe uma ligação aí, sim, nesse sentido. Entendi. E então, pelo que você está colocando, é algo bem complexa a programação existencial. Ela é diferente de pessoa para pessoa? Ela é diferente. A ProEx, ela é singular, né? Ela é única de pessoa para pessoa, mas ela é complementar ao grupo que ela está inserida. Então, assim, eu estou inserida num grupo, certo? Eu tenho algo a realizar e a outra pessoa tem outro algo a realizar que vai complementar a ProEx. Então, é como um quebra-cabeça que vai se complementando. Se a gente fosse avaliar, assim, é como se fosse um time de trabalho em que cada um tem meio que uma especialidade e que essas especialidades, elas dão uma sinergia que favorece uma realização, favorece a materialização de coisas. Seria mais ou menos nesse sentido que a programação funciona? Seria mais ou menos nesse sentido. Um vai complementando o outro, porque eu trago o meu melhor, você traz o seu melhor, o outro, e aí a gente vai compondo esse time aí de sucesso, vamos dizer assim. Entendi. Então, no geral, assim, só pra gente, você já falou, mas a construção de uma programação existencial, ela parte de que base? Bom, o principal é a gente fazer o nosso perfil conscienciométrico. Primeiro de tudo, ela parte da pessoa ter esse senso de propósito, porque se ela não tiver senso de propósito, já fica difícil. Ok, ela teve esse senso de propósito. Número 1, fazer o perfil conscienciométrico. O que é isso? Levantamento de trafores, levantamento das pedrinhas dos sapatos, que a gente fala de trafares, né? Dos meus talentos, das minhas motivações. Ok. Fiz isso, identifiquei isso, aí eu posso passar a levantar o que é aquilo que a vida me deu, quais são os aportes que eu recebi na vida, certo? O que eu já retribuí, o que eu não retribuí, esse seria o ponto 2, né? Trabalhar com as minhas energias, com a saída fora do corpo, para quê? Para que de repente eu comece a ter recuperações de tons sobre o meu curso intermissivo, retrocognições sobre o meu curso intermissivo, sobre as minhas ideias inatas, né? São alguns meios para eu conseguir identificar, e aí eu vou trabalhando nesse ponto. E eu preciso construir, eu preciso começar. Porque eu já ouvi muita gente dizer, mas eu não tenho ideia, eu não sei nada sobre a minha proexologia, sobre a minha proex, né? Então, o que eu faço? Eu fico ali esperando cair no colo. Não dá para esperar cair no colo. Eu preciso começar a construir. Então, eu vou, pouco a pouco, dia a dia, fazendo essa construção. Porque, aos poucos, conforme eu vou amadurecendo também, as informações vão chegando. A gente pode dizer que se a pessoa ela começa a avaliar os temas que ela tem interesse, né? Por exemplo, nem todo mundo gosta de estudar sobre ecologia, de repente. Então, se ela tem determinados temas de interesse, né, aquilo acaba sendo ela tem que ir testando, vamos dizer assim, ela tem que colocar aquilo à prova. Olha, eu gosto disso, então o que eu posso fazer aqui para ajudar, para melhorar, colocando a mão na massa? E aí aquilo vai, de alguma maneira, destrinchando esse processo da programação. É por aí que você faria? Você, pelo menos que eu entendi, a pessoa ela tem que conhecer quem ela é, né? E ela tem que fazer testes. Exato. Não é? Exato, ela tem que saber quem ela é, aí ela tem que mapear, sim, os interesses dela, obviamente, aquilo que me interessa, mas tem uma coisa também bem interessante, que é a questão da identidade, sabe assim, as pessoas chegam para você, a gente chama de identidade interassistencial, né? As pessoas chegam para você para falar do quê?
o que as pessoas pedem ajuda para você, entendeu? Então, assim, do nada chega uma pessoa para falar de determinado assunto para você. E aí aquele assunto começa a chegar. E aí você começa a ficar com as antenas ligadas. Olha, será que o meu público-alvo é sobre esse problema evolutivo e tal? Por exemplo, você acha que você não tem nada a ver com adolescentes. E aí começa a chegar muitos adolescentes para você com questões de gravidez. Já pega as suas antenas e fique ligado, certo? Porque pode ser que você precisa fazer um trabalho com esse grupo, né? Então, assim, você precisa sempre estar ligado, mapeando o que está aparecendo para você. Então, é bom sempre andar ali anotando tudo que acontece. Ou seja, você tem que valorizar a demanda que aparece na tua porta, né? Ou seja, se a pessoa está batendo na tua porta pedindo algo, você tem que entender por que caiu para você aquela solicitação, não é isso? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as bases da necessidade dessa programação, desse projeto, que vai atingir coisas tanto egóicas, quanto coisas grupais e coisas de pessoas que ela não conhece. Mas eu queria que você falasse um pouquinho isso depois do intervalo. Ok. Estamos aqui diretamente da RCI para o mundo, com a professora Vânia Hernandes. Meu nome é André Chataloff. O programa é Projeto de Vida. Você tem algum projeto de vida? Você quer entender mais sobre esse assunto? Nós estamos justamente falando sobre isso. A professora Vânia está trazendo o tema que é a identificação do projeto de vida, da programação existencial. E a gente comentou aqui que existem às vezes necessidades que são pessoais, são egóicas, tem necessidades que são do grupo em que nós estamos inseridos e tem necessidades que são, de repente, da humanidade. Como que você vê isso, Vânia, para atender através da programação existencial? Bom, a ProEx, mesmo estando assentada na questão da policamalidade, a gente precisa, independente da nossa posição na escala evolutiva, né, a gente tem uma escala evolutiva que a gente quer alcançar, a gente precisa atender esses aspectos egocármicos que são nossos, a gente precisa reciclar para caminhar nessa escala evolutiva. Então eu preciso reduzir esses gaps entre os níveis evolutivos e eu almejo alcançar lá o último grau da escala evolutiva. Então, a partir daí, eu vou fazendo a reciclagem dessas questões egocármicas, me melhorando enquanto pessoa, certo? Então, aí a partir daí, eu preciso pensar na grupalidade, né? As necessidades do grupo kármico. O que é isso? São os créditos e débitos que eu acabei acumulando no decorrer de outras vidas, com outros grupos, com outras pessoas, é aquela lei da causa do efeito, e aí eu preciso também acertar com esses grupos, né? Que são a família que eu vi, então eu preciso resolver as questões da interprisão, sair daquela coisa interprisão, vitimização, né? Aí eu vou para recomposição, libertação e chego lá na policarmalidade. Então, libertar as vítimas dos algozes e fazer isso. Então, eu preciso fazer essa reciclagem a partir desses 5 estágios aí que eu comentei. O que a professora vê? O que a professora vê? O que é um exemplo de interprisão? Interprisão. Lembra que eu comentei no outro bloco sobre a questão de queimar a massa e etc.? Quando eu faço isso, eu causo um problema para todo um grupo, correto? Não só para a questão ambiental, mas para grupo de pessoas, etc. Então, quando eu volto e aí eu vou melhorar nesse sentido, eu vou fazer a recomposição, ao contrário do que eu causei, eu começo a
a recompor com esses grupos, certo? Ou vamos dar um exemplo mais simples. Vamos supor que eu, de repente, matei uma pessoa numa outra vida. E aí, nessa vida, eu posso vir mais próximo, uma pessoa da família, para fazer essa recomposição, esse acerto grupo kármico com essa pessoa. Então é como se... Eu dei um exemplo mais... Então é como se você estivesse falando que existe uma relação, uma lei de causa e efeito, né? E que a gente, de alguma maneira, quando fica em dívida com determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, convém de você justamente planejar o acerto dessas contas, não é? Ou seja, é uma coisa que... A gente pensar que é um ajuste de débito e crédito, vai? Uhum. Que causou uma interprisão. E aí, no caso, a programação... E aí, o quanto que eu tô... A programação, ela acaba meio que sanando, ajustando isso, colocando um ponto pacífico nessa situação. É isso. A gente precisa mapear qual é o nosso grau de responsabilidade sobre isso, e aí verificar os prejuízos, os danos, os prejuízos, e aí, a partir daí, trabalhar evolutivamente. Olha, professora Vânia, o assunto é muito vasto, a gente poderia acho que falar por horas aqui sobre isso, mas a gente está chegando nos momentos finais. Você gostaria de fazer alguma ponderação ou divulgar algum curso, algum evento? Qual que seria a mensagem que você gostaria de fechar essa nossa conversa? Bom, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para que todos os nossos ouvintes, né, pudessem... mapear seu sentido de vida, sua PROEX, e fazer as reciclagens necessárias para atingir o completismo existencial. Você tem algum curso em vista que pode atender essa necessidade? Se alguém quiser saber? Olha, a APEC está promovendo agora, no próximo sábado, inicia um curso chamado Ciclo PROEX. Ele é um curso que é feito em módulos, a pessoa pode se inscrever na totalidade ou por módulos, e vai tratar justamente sobre esses temas que nós conversamos aqui. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar no site da APEC, né, apexinternacional.org, e lá terá mais informações sobre o Ciclo PROEX. Ou seja, lá tem uma loja e na loja você vai poder acessar o ciclo PROEXis, que tem a ver que é a programação existencial que você foi falando da identificação. Professora Vânia, exato. A gente agradece aí a sua participação, né? Volte mais vezes para a gente entender um pouco mais. E obrigado, agradecemos. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Abraço. Agora, pessoal, vamos para a PROEXis no Mundo, que são dicas, né, de pessoas como eu e você que vão trazendo uma ideia do que é programação existencial, o projeto de vida no dia a dia. Bem-vindos ao PROEXis no Mundo. Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um PROEX no Mundo. Me chamo Gabriela Vieira, eu estou em Curitiba, Paraná. Eu sou do interior de São Paulo, Itatiba. Conheci a Conscienciologia em 2018, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no IPC. Eu fazia terapia perto, passava por ali e ficava, nossa, mas como assim? Não acredite em nada, experimente. Lia aquele folder e ficava pensando. Teve um dia que eu tive coragem e fui até lá assistir uma palestra gratuita que tinha nos sábados. Me identifiquei muito, me senti super acolhida, os professores eram incríveis. Eu estava passando por um processo bem delicado na minha vida. Eu estava bem no meu porão e, enfim, né, muita coisa aconteceu, muita coisa estava acontecendo. Decidi assistir 3 vezes a palestra e ali decidi, não, preciso ir embora. Aqui minha vida não vai fluir, muita coisa está acontecendo, eu preciso me encontrar. E fiquei com isso, com essa ideia fixa na cabeça e, de fato, fui embora. Conheci a Conscienciologia
em 2018, mas no começo, na metade de junho de 2018. Em julho, no final de julho, eu já estava em Curitiba. Então, assim, foi um aprendizado, foi uma experiência super rica que eu tive, valeu a pena, realmente eu vi que foi bem amparado ter vindo para cá. Conheci o IPC daqui, gostei muito, fiz o CIP em 2019, ali eu tive acesso a muitas... O que a Conscienciologia fala, né? Ali eu tive acesso. O que me chamou a atenção foi o conceito autopesquisa, eu ser pesquisadora de mim mesma, eu não acreditar em nada e tomar as minhas próprias conclusões. Para mim foi forte isso e, de fato, para mim faz sentido. Em março de 2019, eu fiz o ICP1, que para mim foi um divisor de águas, foi muito importante. Eu encontrei o que realmente eu estava buscando, consegui compreender algumas coisas minhas que eu não entendia, que eu me culpava muito, então foi muito importante. Hoje eu sou voluntária da Apex, eu voluntario no Colégio Invisível de Conviviologia, e para mim é muito forte a questão de eu olhar para a minha história e não ter vergonha disso, e ter coragem de mergulhar na minha história e ver o que fazia sentido, o que não faz sentido para mim. E o mais importante é eu ajudar outras pessoas a ressignificarem as suas vidas, olharem para as suas histórias e se acolherem. Eu acho que é o mais importante. É isso. Muito obrigada. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. É isso daí, pessoal. Estamos chegando aqui na reta final do nosso programa Projeto de Vida. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Fizemos aquela pergunta inicial que é: você já identificou quais seriam as diretrizes, as bases da sua programação existencial, do seu projeto de vida? Vocês viram a dica aí da professora Vânia, que vai ter um curso que é um final de semana. Você pode fazer um módulo já no próximo sábado, se quiser se inscrever e acessar. Tem como entrar ali no site da Apex, que é o www.apexinternacional.org, e você vai ver que a página que fala sobre programação existencial, projeto de vida, tem ali a lojinha e você consegue acessar. Agora, é interessante que tem muitas pessoas, sim, que desde lá de uma idade bem precoce, trouxeram ideias inatas, ideias em que nortearam a sua existência até hoje, em que elas falavam: não, olha, mãe, eu quero dar aula, eu quero ajudar as pessoas. Ah, não, eu quero ser médica, eu quero dar saúde. Não, eu quero ser dentista. Não, eu quero fazer com que as pessoas sejam felizes. Eu quero mexer com um determinado processo do autoconhecimento, e assim vai. Então a gente percebe que as programações existenciais, elas são muito diferentes uma das outras, mas tem uma coisa em comum: elas querem o bem, querem ajudar, querem contribuir, melhorar o planeta, melhorar a nossa vida humana, melhorar a sociedade. Então olha só quanta coisa a gente consegue preencher dentro dessa vertente, dentro desse objetivo macro, que é melhorar a vida humana no planeta. Então você aí que está em casa, você deve fazer alguma contribuição nesse sentido e analisar o que você já fez e o que você pode fazer. Que isso tudo vai contar na sua ficha evolutiva, vai ficar gravado nessa existência, vão ser suas marcas positivas no planeta, vai ser o seu legado, e nós temos que pensar nisso, nós temos que planejar esse legado, saber que essa vida, ela é finita, ela tem fim, mas você não tem fim. Você é muito mais do que essa realidade. E é isso que a Conscienciologia estuda. Então nós acabamos valorizando essa oportunidade. Tenha um bom final de semana e até sábado que vem. E continue com a programação da sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Tchau.